Vamos abrir a palavra de Deus. Quero convidá-los para juntos abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Evangelho de Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. Eu vou ler essa porção da palavra do Senhor. Peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos. Senhor, graças nós te rendemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez nesse dia especial para nós, o dia do Senhor. Obrigado, porque o Senhor a cada dia tem suprido as nossas vidas e, em especial, aos domingos temos tido a oportunidade, Senhor, de sermos alimentados por Ti, fortalecidos mediante a comunhão dos santos, a pregação da palavra, o culto solene a Ti. Aqui estamos, ó Pai, mais um domingo para juntos podermos ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa instruir a cada um de nós, que o Senhor possa nos ensinar, em especial o texto que acabamos de ler, que fala sobre a vocação dos Seus discípulos. Que o Senhor possa nos capacitar a compreendermos essa porção. Assim, Senhor, eu te peço e eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Veja, meus queridos, aprove ao Senhor usar homens como instrumentos para a promoção do seu reino aqui neste mundo. Veja, hoje nós teremos a oportunidade de ver o Senhor chamando os seus primeiros discípulos, esses homens que seriam preparados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para a obra do Evangelho. Aqui, meus queridos, observaremos um princípio muito importante do chamado pastoral. O modo como o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, Ele separa, Ele forma e Ele envia aqueles que Ele mesmo escolheu para apacentar o seu rebanho. Nesse convite que o Senhor Jesus faz aqui aos seus discípulos: Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, está condensado a essência do ministério da palavra. Ser ministro do Evangelho é, antes de tudo, seguir a Cristo, ser transformado por Cristo e servir a outros por meio da pregação da palavra. Logo, queridos, o chamado para o ministério não é fruto de uma ambição humana e nem resultado de alguma aptidão natural. É uma, sim, iniciativa da parte de Deus, na qual soberanamente Ele chama, Ele escolhe, Ele chama, Ele capacita homens comuns
que Ele mesmo separa para o seu serviço, para apacentar as suas ovelhas, para anunciar o seu evangelho e assim o seu reino avançar por toda a terra. Esse texto ele vai justamente mostrar isso, esse padrão que o próprio Senhor estabeleceu para o avanço do seu reino, para o crescimento da sua igreja. Veja, queridos, há alguns domingos estamos estudando o Evangelho de Mateus, tivemos a oportunidade de meditarmos em alguns eventos que nós chamamos de preliminares ao ministério público do Senhor Jesus Cristo. Nós tratamos aqui a respeito do nascimento de Cristo, do reconhecimento por parte dos magos de que ele era o rei dos judeus, a perseguição que ele sofreu por parte do rei Herodes, a fuga dele juntamente com a sua família para a terra do Egito, posteriormente o retorno dele e a habitação ali na cidade de Nazaré, o surgimento do arauto do rei João Batista. Vimos também o batismo do Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, o seu batismo ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E estes eventos, como nós tivemos a oportunidade de estudar aqui, eles antecederam ao ministério público do Senhor Jesus Cristo. Na última pregação que tivemos aqui no Evangelho de Mateus, nós começamos a considerar o ministério público do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que Mateus relata, no texto que foi lido aqui na liturgia, o texto anterior a este que eu acabei de ler, Mateus relata que quando o Senhor Jesus Cristo soube da prisão de João Batista, ele saiu de Nazaré, onde ele residia até então, e se dirigiu para a região da Galileia. A Galileia que era conhecida como Galileia dos Gentios, onde o Senhor deu início ali ao seu ministério pregando o Evangelho. De tal maneira que o texto diz que aqueles que jaziam em trevas viram uma grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E assim o Senhor deu início ao seu ministério público, pregando o Evangelho ali na Galileia. A passagem que nós temos diante de nós hoje, Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22, registra a vocação dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Interessante observar que são 4 discípulos que são mais chegados ao Senhor Jesus Cristo. Geralmente esses 4, eles aparecem primeiro nas listas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Quando sempre você observa a lista dos 12, estes aqui são mencionados primeiramente. E quem são eles? André, Pedro, Tiago e João. Então, queridos, com base nisso, eu gostaria de meditar nesta noite no seguinte tema: o chamado dos primeiros discípulos do Rei Jesus. O chamado dos primeiros discípulos do Rei Jesus. Nós vamos ver isso em 3 partes. Vamos tratar desse tema em 3 pontos. O primeiro ponto é o chamado soberano de Cristo. O Senhor Jesus, ele iniciou o seu ministério não apenas pregando o Evangelho, ele também esteve comissionando homens que seriam preparados por ele para também pregarem o Evangelho, para levarem o Evangelho adiante. E veja, o texto que nós temos aqui diante de nós, ele descreve a vocação, o chamado dos primeiros discípulos do rei, que posteriormente vieram a ser constituídos como o colégio apostólico,
eles fariam parte dos 12 apóstolos, seriam grandes instrumentos para a formação da igreja, seriam o fundamento da igreja na nova dispensação da graça. E, a princípio, ao lermos essa passagem aqui no Evangelho de Mateus, nós podemos ter a impressão de que essa foi a primeira vez que o Senhor Jesus havia encontrado aqueles discípulos. Mas, quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos perceber que não. Se você abrir comigo aqui em João capítulo 1, a partir do verso 35, você vai observar algo muito interessante a respeito disso. João capítulo 1, versículo 35, que diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, esse texto, meus queridos, ele descreve, na realidade, o primeiro encontro do Senhor Jesus ali com André e Pedro. O texto menciona um outro discípulo, mas não fala do nome desse outro discípulo, fica anônimo, mas Pedro e André são mencionados pelo nome aqui. Então foi nessa ocasião que o Senhor Jesus mudou então o nome de Simão para Pedro, que significa pedra, rocha. Então, por esse texto nós podemos afirmar que pelo menos André e Pedro já tinham sido alcançados pela pregação de João Batista, pelo menos 1 ano antes desse encontro com Jesus ali no Mar da Galileia. Eles eram discípulos de João e haviam recebido o batismo de arrependimento. De modo, queridos, que nós podemos compreender neste primeiro encontro de Pedro e André com o Senhor Jesus Cristo, que eles receberam esse chamado de Cristo para a salvação. Como já mencionei, isso ocorreu aproximadamente 1 ano antes do Senhor Jesus encontrá-los no Mar da Galileia, Pedro e André, e chamá-los para o ministério. Interessante, queridos, que eu quero primeiramente chamar a atenção dos irmãos, aqui no nosso texto, para o local onde essa narrativa vai acontecer. Olhe comigo aqui para o verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Veja, aqui é mencionado o local onde aconteceu esse chamado, as margens do mar da Galileia, que também era conhecido como o mar de Genezaré, ou lago de Genezaré, ou lago da Galileia.
Então havia vários nomes para aquele mesmo local. E foi neste local, neste lago, que tinha aproximadamente 12 quilômetros de largura e 20 quilômetros de comprimento, que possuía um formato oval. Era um lago onde havia muitos peixes, havia uma atividade pesqueira intensa ali. E ali onde as pessoas iam para trabalharem, conquistarem o seu alimento, o seu pão de cada dia, o Senhor Jesus teve esse encontro com André e Pedro. Em segundo lugar, nós vamos perceber também que essas pessoas que se encontram com o Senhor Jesus, tanto André e Pedro como Tiago e João, eles eram pescadores. O texto vai justamente nos mostrar isso. Tanto André quanto Pedro e Tiago e João eram pescadores. E eles estavam ali trabalhando quando o Senhor Jesus Cristo encontrou com eles. Então, eu gostaria de pensar aqui com os irmãos a respeito de cada um deles. É mencionado primeiro Simão Pedro. Os irmãos conhecem bem Pedro. Ele é o grande e, vamos dizer assim, o grande e impetuoso líder dos apóstolos. Por diversas vezes nós vamos encontrar Pedro, ele tomando a frente, ele exercendo uma liderança, ele demonstrando uma atitude impetuosa, uma característica do seu temperamento, uma característica ali da sua natureza, do seu caráter. Ele é aquele que ia à frente, ele é aquele que chamava os outros, ele é aquele que sempre se dispunha para fazer a obra. Era aquele que muitas vezes tomava a palavra e falava quando ele sabia e quando ele não sabia, mas ele sempre tomava a frente. Essa era uma característica de Pedro. Você vai ver sendo mencionado também aqui André, irmão de Pedro, que é uma figura muito interessante, porque as poucas vezes que André é mencionado no Novo Testamento, nós vamos perceber que em todas essas vezes ele está conduzindo alguém a Cristo. Isso é muito interessante. No relato de João, que nós lemos há pouco, é dito que uma vez que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele imediatamente vai atrás de Pedro e diz: achamos o Messias. E ele leva o seu irmão para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Veja que desde o início da sua caminhada cristã, André já se mostra como alguém que tinha essa disposição de levar pessoas a Cristo. Mais tarde, no capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 20 a 22, nós lemos que alguns gregos que desejavam ver Jesus, eles procuraram primeiro a Filipe, mas foi André quem, junto com Filipe, apresentou aqueles homens a Cristo. E mais uma vez você vai ver André conduzindo pessoas a Cristo. Então, ele é conhecido como André o Evangelista, porque e muitas vezes você vai perceber que ele tinha essa disposição de levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Tiago também era pescador e nós sabemos, ele se tornou mártir da igreja, o primeiro mártir da igreja. Ele foi morto por testemunhar da sua fé em Jesus Cristo. E é também mencionado João, irmão de Tiago,
que também fazia parte daquele ciclo mais próximo do Senhor Jesus Cristo. João, que também é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Não porque Jesus não amasse os outros, mas porque havia um vínculo especial de amizade, de afeto entre o Senhor Jesus e João. Então esses foram os homens que Deus soberanamente escolheu, que foram soberanamente chamados pelo Senhor Jesus Cristo, homens comuns, homens simples, pescadores. Esses foram os homens que o Senhor Jesus chamou para serem seus discípulos, para treiná-los, para que depois eles se tornassem seus apóstolos e fossem o fundamento da igreja. E no que diz respeito às circunstâncias do chamado, veja só, meus queridos, esses primeiros discípulos, eles foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo na sua atividade profissional. Você vai ver ele aqui, todos eles, melhor dizendo, exercendo a sua vocação de pescadores. Todos eles estavam ocupados. Alguns estavam lançando as redes, outros estavam consertando e preparando as redes. Ou seja, todos eles estavam trabalhando, estavam envolvidos em suas ocupações cotidianas, quando eles receberam do Senhor o chamado. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. Se pescar, ser pescador é uma profissão simples, mas que requer também bastante dedicação, bastante esforço, bastante diligência. Não era fácil naquela época, como não é fácil nos nossos dias exercer essa função de pescador. Exige esforço físico, exige diligência, exige perseverança, esforço físico para lidar com as redes, com os remos, não é? A própria dedicação, o empenho, a diligência para enfrentar dias inteiros de trabalho, a paciência, a perseverança, porque nem todo o tempo o mar está para peixe. Então muitas vezes ele sai para trabalhar, ele se esforça, ele faz todo o processo, mas ele não consegue trazer nada para casa. Além disso, ser pescador exigia coragem, porque para enfrentar o mar ou o rio não é algo fácil, traz os seus riscos. Então muitos perecem em meio às tempestades, muitos morrem por causa dos acidentes, e muitos são tragados pelas águas. E é nesse contexto, meus queridos, de trabalho árduo, de trabalho perseverante, de trabalho corajoso, que o Senhor Jesus então chama os seus discípulos. Mas, em primeiro lugar, nós vimos aqui o soberano chamado do Senhor Jesus. Mas agora eu quero destacar o segundo ponto, que é o propósito transformador do chamado. O propósito transformador do chamado. Vamos analisar o chamado em si, que encontra-se aqui no verso de número 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E veja também aí no verso 21, com relação a Tiago e João, o texto é mais breve, diz apenas que ele os chamou, e chamando-os, certo? Mas trata-se do mesmo chamado, trata-se da mesma comissão. Ao lermos o relato aqui, curto e direto, nós vamos perceber algo muito importante. Você vai perceber a autoridade do chamado e a solenidade do chamado do Senhor Jesus Cristo para com
os seus discípulos. Veja, você não vai encontrar aqui Jesus fazendo promessas superficiais a eles. Você não vai encontrar aqui Jesus fazendo apelos emocionais a eles. Você apenas vai observar aqui a voz do Senhor Jesus dizendo: vinde após mim. E nas palavras do Senhor Jesus Cristo, você vê essa convocação cheia de autoridade, de poder, que foi prontamente obedecida pelos seus discípulos. E é interessante porque essa mesma autoridade e essa mesma solenidade, ela também pode ser vista quando o Senhor Jesus Cristo chamou o autor deste evangelho, Mateus. O próprio Mateus relata como foi o seu chamado. Lá em Mateus capítulo 9, verso 9, nós lemos ele dizendo o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Veja que coisa extraordinária. Bastou o chamado de Cristo: segue-me. E isso foi suficiente para que imediatamente ele, que estava ali sentado no seu trabalho, se levantasse e seguisse o Senhor Jesus. Mateus deixou tudo para seguir o Senhor Jesus. Então, aquele chamado de Cristo, ele era sim um chamado repleto de autoridade, um chamado irresistível. Aqui, queridos, é interessante nós destacarmos um ponto importante. O chamado que nós temos aqui em Mateus 4 não é um chamado para a salvação, é a conversão de Pedro, André e João, Tiago. Já havia acontecido pelo menos um tempo atrás, conforme nós observamos. E interessante nós observarmos aqui também que um chamado aqui foi para o ministério. O chamado do Senhor Jesus Cristo aqui foi para que eles fossem preparados para se tornarem seus embaixadores, seus apóstolos. Eles já haviam crido para a salvação, mas agora eles estavam sendo chamados para o serviço, para o ministério, para deixarem tudo e se dedicarem integralmente à obra de Deus. Interessante porque nós muitas vezes ouvimos os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e muitas vezes as pessoas usam esses termos de forma indiscriminada como se fosse a mesma coisa. Mas veja, discípulo era, antes de tudo, um aluno. A palavra grega para discípulo significa aquele que é aprendiz. O termo apóstolos refere-se a alguém que é encarregado para falar em lugar de uma autoridade, de modo que as suas próprias palavras transmitam essa autoridade para as pessoas. Ele é alguém enviado em nome de outrem. Então esses termos muitas vezes eles são confundidos, porque aqueles a quem Cristo escolheu como apóstolos, antes de tudo eles foram seus discípulos. Ele não lhes conferiu a posição de apóstolo até que eles fossem treinados por Cristo. Jesus era um mestre itinerante, isto é, ele se locomovia enquanto ele ensinava. O Senhor Jesus não tinha uma sala de aula particular para ministrar aulas aos seus discípulos. Ele, na verdade,
literalmente eles tinham que segui-lo, né? Eles tinham que andar após ele, aprendendo com as suas palavras, ouvindo seus ensinamentos, memorizando aquelas verdades. Eles eram discípulos e estavam sendo chamados para um discipulado de tempo integral, para serem preparados para o apostolado. O que nós vemos aqui é Jesus recrutando alunos para a sua escola com o propósito de torná-los pescadores de homens. Veja, isso é algo interessante, o propósito do chamado. O Senhor Jesus fala claramente: eu vos farei pescadores de homens. Cristo transformaria a vocação daqueles pescadores. Eles não deixariam de ser pescadores, mas mudariam o alvo. Antes, eles pescavam peixes, agora eles eram treinados para usarem as redes do Evangelho, para pescarem, ao invés de peixes, homens, através da pregação da palavra. O mar que eles haveriam agora de enfrentar era o mundo. A rede que eles haveriam agora de lançar era a mensagem do Evangelho. E os peixes seriam os pecadores eleitos por Deus, que viriam desta pescaria. Aqueles homens estavam sendo chamados, convocados, comissionados para serem pregadores do Evangelho. Eles iriam aprender com o Senhor Jesus Cristo a como lançar as redes da palavra de Deus, a fim de conduzir outros ao Senhor Jesus Cristo, ao reconhecimento dele como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Então você vai ver esse aspecto tão interessante que é justamente o propósito transformador desse chamado. Esses homens, eles foram escolhidos por Deus, eles foram tirados do seu trabalho para se dedicar integralmente ao ensino do Evangelho, aprendendo com o Mestre, aprendendo com o Rei Jesus, sendo devidamente qualificados para lançarem as redes do Evangelho no mundo e trazendo para Cristo pecadores eleitos, que seriam salvos mediante a pregação da palavra de Deus. E aí nós aprendemos, meus queridos, a importância da pregação da palavra. É o instrumento pelo qual Deus converte pecadores, salva pecadores. É o instrumento que o próprio Deus estabeleceu para ser essa rede que vai trazer pecadores para si. Mas o texto também, em último lugar, trata a respeito da resposta imediata e obediente dos discípulos. Você vai perceber aqui, tanto no verso 20 quanto no verso 22. Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Veja, meus queridos, que em ambos os casos a resposta foi imediata. Os dois primeiros irmãos, André e Pedro, responderam de forma imediata. Posteriormente, Tiago e João também respondem de forma imediata, demonstrando uma prontidão absoluta, sem demora.
Eles ouviram a voz de Cristo e no mesmo momento eles obedeceram ao seu chamado. Veja, queridos, que coisa interessante, porque esse chamado, ele tinha suas implicações, e eram implicações profundas, porque todo o chamado do Senhor para o ministério da pregação da palavra implica em dois movimentos: deixar e seguir. Primeiro, deixar. No caso de Simão e André, eles deveriam deixar as suas redes, o seu trabalho. No caso de Tiago e João, implicou em não abandonar somente as redes, mas até a companhia do seu pai. Eles precisavam deixar aquela antiga ocupação, porque agora eles passariam a exercer outra atividade em tempo integral, que era aquela preparação para serem embaixadores de Cristo, para levarem a palavra de Cristo adiante. Então, quando Deus chama homens, isso vai implicar em esse movimento de deixar, de abrir mão muitas vezes da sua vocação atual para essa nova vocação que Deus está lhe comissionando. E muitas vezes deixando também parentes, muitas vezes você vai ver pessoas que, uma vez chamadas por Cristo, deixaram pai, mãe. Só não pode deixar esposa e filhos, isso não. Mas você vê esse movimento de deixar. Mas o próprio Senhor Jesus, em determinado momento, ele vai dizer que todo aquele que deixou por ele pai, mãe, irmãos, irmãs, receberá muito mais, encontrará, pela graça de Deus, pessoas que também vão estar ao seu lado. Mas o segundo movimento, além de deixar, é o movimento de seguir. O segundo aspecto é esse aspecto positivo, não é? Não basta deixar, é necessário seguir a Cristo. Isso significa acompanhá-lo, aprender dele esse novo ofício. Eles iriam aprender com Cristo para que mais tarde, após a partida do Senhor Jesus Cristo, eles estivessem então ali habilitados e obviamente capacitados pelo Espírito Santo a exercer o ministério para o qual eles foram chamados. Mas eles tinham 3 anos ali com o Mestre, para aprender com ele. E de fato, se você ler os Evangelhos, você vai perceber como o Senhor Jesus Cristo os treinou. Esteve fazendo a obra diante dos olhos deles, esteve ao lado deles, acompanhando eles fazerem a obra, mandou eles fazerem a obra sozinhos. Todo um processo de ensino, de aprendizado, para que eles pudessem ser preparados para dar continuidade à obra do Senhor, à Igreja de Cristo, à proclamação do Evangelho. Eles se tornariam ministros do Evangelho, instrumentos de Cristo para a instituição e edificação da sua igreja. E a resposta deles foi imediata. Deixando as redes, o seguiram. No Evangelho de Lucas, Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás.
Aquele que pediu: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Veja, naquela época as pessoas não brincavam de serem cristãs. Elas deveriam estar dispostas a deixar tudo para seguir a Cristo, pois haviam encontrado a pérola de grande valor. Não era um sacrifício abandonar os negócios, dedicar-se a outra vocação, porque aquilo que eles haviam encontrado era mais maravilhoso, era mais precioso, era algo que de fato justificava toda aquela abnegação. Eles largavam as redes e o seguiram imediatamente. Então, queridos, nesse breve relato, nós encontramos a vocação dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, né? São mencionados aqui as circunstâncias deste chamado, as pessoas que foram chamadas, a própria natureza do chamado, a resposta de Simão, André, Tiago e João, que foi uma resposta imediata. Nós encontramos tudo isso aqui. E eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas nesta noite. Veja, servir a Cristo, em primeiro lugar, servir a Cristo no ministério pastoral exige prontidão e renúncia. Veja, o chamado de Cristo envolve deixar a segurança, o conforto, os nossos próprios negócios, as nossas próprias expectativas, até algumas relações familiares, quando necessário, para servirmos o reino de Deus. Isso não é algo fácil, meus queridos. Isso só é possível mediante a capacitação do Espírito Santo. Veja que aqui nós tivemos uma obediência imediata dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não adianta simplesmente você planejar servir, você realmente deve obedecer quando você for chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Obedecer da mesma maneira, com prontidão, com disposição, com entusiasmo, confiando que o Senhor que lhe chamou é o mesmo que vai lhe capacitar nessa obra. O verdadeiro pastor está disposto a largar tudo, inclusive o seu conforto pessoal, para obedecer à missão confiada a ele pelo Senhor Jesus Cristo. E veja, queridos, nós vivemos em um tempo em que você vai encontrar tantas pessoas se autoproclamando pastores, dizendo que foram chamadas por Cristo para o ministério pastoral, mas que o fazem não com essa atitude de abnegação e dedicação ao reino de Deus, mas com atitude de interesse, com atitudes de buscar vantagem própria. E de fato não são pastores verdadeiros, porque aqueles que Deus chama de fato para renunciarem o seu conforto pessoal e seguirem a Cristo e servirem a Cristo. Veja, um pastor não é apenas aquele que lidera, mas aquele que primeiro caminha perto de Cristo, que andam realmente perto do Senhor, sendo moldado por Ele em todas as áreas da sua vida, para que assim possa lhe ser útil no ministério. E aí, meus queridos, a igreja, ela deve estar sempre atenta a isso, porque, como eu disse, muitos vão se autoproclamar pastores, mas será que foram chamados de fato por Cristo? Será que você vai ver
na vida dessas pessoas realmente abnegação, dedicação, empenho, amor a Cristo, amor à Igreja de Cristo. Segundo lugar, seguir a Cristo como discípulo requer que nós nos submetamos à autoridade dele. Veja, aqui nós temos na palavra de Deus, e isso é fato, o chamado do Senhor Jesus Cristo aos primeiros discípulos para que eles fossem treinados para o ministério da palavra, para o apostolado. Mas veja, todo o chamado de Cristo, ele vai envolver algumas decisões essenciais. Primeiro, reconhecer que Jesus é de fato o seu mestre. Seguir a Cristo significa, meus queridos, não entender que Jesus é simplesmente um bom exemplo, que Jesus ele é alguém que de fato foi um grande líder, alguém que deve ser imitado. Não, seguir a Cristo implica em você reconhecer que Cristo é o mestre da sua vida. Significa você seguir as suas palavras, seguir a palavra dele, seguir a vontade dele para a sua vida. Você está disposto a segui-lo assim, como mestre da sua vida, como Senhor da sua vida? Ou será que você é o seu próprio Senhor e você não quer dividir este lugar com ninguém? Você não entrega a ele este lugar. Veja, o chamado de Cristo também tem esse aspecto para nós seguirmos a ele. Seguir a Cristo, meus queridos, não é apenas acreditar que Jesus existiu, não é apenas você admirá-lo, como eu mencionei há pouco, como um grande homem, como um grande líder, como o maior exemplo que a humanidade já teve. É você estar pronto a ir para onde ele lhe conduzir. Mesmo que isso frustre os seus planos, mesmo que isto implique para você em rompimento de algumas relações pessoais, de alguns planos pessoais, o verdadeiro discípulo de Cristo confia o seu caminho ao Senhor. Mas você confia o seu caminho ao Senhor? Você confia a sua vida ao Senhor? Você já o confiou nesse sentido? E em terceiro lugar, o chamado para ser um discípulo de Cristo significa confiar plenamente na sua direção, entregar a Ele o controle das nossas vidas, confiar nossa vida a Cristo, ser capaz de realmente de coração dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero viver para a tua glória, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem vivido para si mesmo ou você tem vivido para Cristo? Você já tem ouvido o chamado de Cristo para a sua vida? E eu me refiro não ao chamado para o ministério, mas eu falo ao chamado para segui-lo, para servi-lo como um discípulo, como aquele que aprende com ele. Então, que você possa, de fato, ouvir o chamado de Cristo e segui-lo. Uma aplicação final, meus queridos, é que aqui nós temos a tarefa essencial da igreja e dos seus membros. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto, porque nós observamos nele a natureza e a missão essencial da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos lembra que a igreja, ela não existe para entreter pessoas, nem para simplesmente promover atividades sociais.
mas a igreja existe como coluna e baluarte da verdade, conforme está lá em 1 Timóteo 3,15. E a nós, como corpo de Cristo, meus queridos, cabe preservar, proclamar, ensinar a palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus. Essa é a razão do povo de Deus existir nesse mundo. Fazer pescadores de homens é uma expressão que descreve de modo muito vívido o propósito e o ministério da igreja aqui neste mundo. A pesca espiritual que consiste em conduzir pecadores a Cristo, arrancá-los pela graça de Deus das águas profundas do pecado e trazê-los à salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O instrumento dessa pescaria não é a nossa capacidade de falar com beleza maravilhosa, a nossa capacidade de persuasão emocional, mas o instrumento dessa pescaria é a pregação da palavra de Deus. O testemunho fiel do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É através desses meios que Deus age soberanamente para chamar aqueles pecadores que Ele mesmo escolheu e que lhe pertencem no devido tempo. É importante entender que essa tarefa ela não é exclusiva dos ministros ordenados. De fato, os pastores, os presbíteros são chamados de uma forma especial para pregarem o Evangelho de maneira pública, de maneira oficial na igreja. No entanto, toda a igreja ela é chamada para participar desta missão. Cada crente é um cooperador de Cristo, um portador do Evangelho. Por isso que nós somos chamados de sal da terra, de luz do mundo. Então você é chamado para dar testemunho aonde quer que você esteja, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, em todo lugar. É uma parte importante dessa pescaria espiritual. Cristo não chamou sua igreja para se ocupar primariamente de atividades secundárias, mas para se empenhar no que é primordial, naquilo que é essencial, a pregação do Evangelho, conduzir pessoas, pecadores a Cristo, edificar os santos na verdade, viver de modo coerente com o Evangelho que nós professamos. Essa é a nossa missão aqui neste mundo. Veja, quando nós perdemos este foco, nós perdemos a razão de ser. Se o sal se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, o sal é feito para salgar. A luz para estar no local de destaque, para iluminar o máximo possível. A igreja, ela é o instrumento mediante o qual o Senhor Deus traz pecadores mediante a pregação da palavra. Por isso que ela é chamada coluna e baluarte da verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.